Eu quero desejar as boas-vindas a você neste episódio, porque hoje vai ser um episódio muito especial. Nós estamos recebendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, pela pessoa que é, pelo talento, né? Pelo trabalho que já fez pela cultura da cidade de Paranavaí, da região, do estado do Paraná. E a gente vai conversar com ele, que vai contar um pouco da sua história. Hoje nós estamos recebendo, com muito prazer aqui, o nosso grande amigo, ele que é cantor, compositor, comediante, humorista, ele comunicador de rádio, comentarista, já foi campeão de fisiculturismo entre bairros, né? Campeão de golfe. Ele é uma pessoa assim, multifunções, que vem com certeza contar um pouco da sua história pra gente. Márcio Cândido. Beleza, Ricardo. Ricardo. Prazer ter você com a gente aqui, meu irmão. Prazer é tudo meu. Prazer, satisfação e contentamento. Que bom, que bom. Ô Márcio, a gente sabe que você é um cara da pegada, um cara da batalha, que sempre tem sucesso naquilo que se propõe a fazer, né? Tanto dentro da área do humorismo, né? Da questão de comentarismo também nas rádios, né? Você já passou por várias emissoras e canta, compõe, monta em touro. A gente tem que ser polivalente, né? Polivalente. Vamos lá. Quem é o Márcio Cândido? Cara, assim que você fala aí, brincando de tudo que eu já fiz um pouco. Tirando a timidez, que eu sou um pouco tímido, né? Que as pessoas falam, você não é tímido. Porque tudo que eu faço, eu procuro fazer com amor. Eu gosto do que eu faço. Certo. E eu me empolgo demais quando eu tô com um certo personagem ou quando eu tô com uma certa ocasião. Eu costumo dizer assim que na vida as oportunidades foram aparecendo e eu sou um camaleão que me adapta ao ambiente. Certo. Então se eu entro num lugar que eu trabalhava pro lado de fora da política, por exemplo, na parte de marketing, na parte de animação, de repente está dentro. Então eu me adapto muito fácil porque tudo que eu procuro fazer, eu procuro estudar. Estudar o que eu faço. Que nem quando eu comecei com rádio, começou com humor, começou com personagens, e as oportunidades foram aparecendo. E assim também na música. Se for olhar, quando eu comecei a cantar há mais de 10 anos atrás, e hoje a evolução foi grande, mas porque daí eu estudo os grandes cantores, as grandes lendas da música, e assim sempre foi também nos personagens. Quando eu fiquei conhecido com o personagem do Pitty, por exemplo. Né? Isso que eu ia dizer. Como é que você, ia te perguntar, como é que você surgiu dentro da questão do humor, da questão de ser conhecido como uma pessoa que fazia personagens? Acho que foi tudo muito espontâneo, porque eu sempre fui atentado desde moleque. Eu era aquele moleque atentado, desde criança eu tinha muito apelido. Qual que era o apelido mais legal que você tinha, assim? Não, com 6 anos eu já ganhei o primeiro apelido, morava na roça, né, no sítio. Meu apelido era Sonso, Sonsim, porque os caras estavam lá... Por que Sonso? Aí tava lá na mangueira, meus tios, mexendo com o gado na lida, e eu subi em cima da cerca. Aí o bezerro berrava lá, e eu imitava o bezerro. O galo cantava, aí meus primos, lá o Sonsinho, lá o Sonso. Aí já me deram apelido de Sonso, eu já não gostei, virou briga, daí virou Sonso, com 6 anos de idade. Aí, tá, com 6? 6 anos já era o Sonso. Depois na escola tinha um palhaço que era o Bozó. Era o Bozo, o Bozó. Você era o Bozó, no caso. Aí eu colocava meu apelido de Bozó. Mas eu sempre fui muito atentado e muito arteiro, e gostava, e era espontâneo. Eu acho que na minha família tem meus tios que sempre foi contador de piada, contador de causa, e eu ficava no meio, e eu queria estar no meio deles, mas no sítio, na época, a gente era criança, eles não queriam que a gente ficasse no meio deles, né? Então, não mas ainda mais sendo sonso, né? Eu acredito que eu sempre tive... eu sonso, mas os adultos não queriam, não, a criança no meio, né? Eu acredito que eu já nasci com um dom. Só que nem eu falei, aos poucos eu fui aperfeiçoando. E quando eu era garoto, eu era fissurado e viciado em rádio. Eu era apaixonado por rádio. O meu sonho era trabalhar na rádio. Eu tinha 13, 14 anos. Na época a gente tinha aqueles
nacional, aqueles rádios, né? Certo. Gravava as fitas, ficava escutando os locutores, tentando imitar os locutores. Aí uma vez tive uma oportunidade de ver um pessoal da Folha FM de Londrina dar um curso de locutor pelo Sesc. Certo. Eu fiz aquele curso de locutor. Eu tinha 16 anos. Aí nunca esqueço, tinha vários locutores que os caras falam com a voz impostada o tempo todo, né? Opa, tudo bem? Como é que vai? Carlos Eduardo. E eu, aquele moleque, né? Aí a gente tinha que treinar os S, destrava a língua, R, pra mim era tudo novo. E os caras gravando com aqueles vozeirão, né? Aí quando acabou o curso, que era poucas horas, um dos locutores da Folha FM chegou em mim e falou, ó, você tem futuro com rádio. Eu falei, como assim? Eu só tenho 16 anos e minha voz é péssima. Não, não é a voz. É o talento. Você tem talento e comunicação. Que legal. Você tem a comunicação na veia, investe nisso aí. Mas na época você tentava entrar nas rádios, não dava, não tinha como. Eu pegava minha bicicleta e ia nas rádios. Então foi assim que começou meus personagens. Eu ia lá na 101 de bicicleta, no programa do Beto Rivera. Eu ia na Globo. Foi assim, até que, vai lá contar uma piada lá no programa, na rádio. E eu fui. Aí chegou lá, quem tá aqui? Daí o Silvio Santos, tá o deputado da praça, tá o Scooby-Doo. Eu comecei a fazer vozes nas rádios, brincando. Sim. Na época era só telefone, o telefone disparava. Certo. E eu criei um personagem na época que chamava Lindauro, que era o Tijolada no programa lá na Rádio Globo. E o Lindauro era uma mistura do Alberto Roberto, né? Aí eu criei um bordão que todas as mulheres ligavam, eu queria falar com esse Lindauro aí. Aí eu criei um bordão na época, eu nem sabia que era isso. Quero falar com o Lindauro. Aí eu falava, elas me notam. E ficou elas me notam. Quem que é esse Lindauro? E quem que é esse Silvio Santos? E assim foi, as rádios foram me convidando, até surgiu o personagem de Pit Bicha no ano 2000. O Pit Bicha, eu lembro que foi o que te alavancou realmente, porque na verdade era um personagem que também fazia sucesso na TV, né? Com o Tom Cavalcante. E você se travestia desse personagem e ficava muito parecido, idêntico, né? Isso foi até um fato curioso, porque assim, no programa que eu fazia as vozes, depois que mudei para outra Rádio Caiuá, que eu comecei a fazer o Pit Bicha, começou a ir criança no programa. Porque lá, ligava para participar. Quem que vai ligar ao vivo vai falar com o Pit Bicha? Ligava uma criança. Quero falar com o Pit Bicha. Aí eu mudava o jeito de falar com uma criança. E aí, cuequinha de couro. E aí, au. E aquele negócio, né? Aí as crianças queriam ir lá na rádio. Quero conhecer o Pit Bicha. Os pais começaram a levar as crianças no programa que era ao vivo, no domingo, 10 horas da manhã. Chegava lá, as crianças olhavam. Aí, filho, o Pit Bicha. E eles olhavam, só que de repente via na TV, com aquele óculos vermelho, né? Aquele bigodão. E o au. Eles ficavam assim, né? Aí eu falei, e agora, né? Não tá legal. Aí a gente veio a ideia de fazer o personagem caracterizado. Certo. Aí foi atrás de arrumar os figurinos. Eu fazia o personagem de palhaço, daí eu tinha uma costureira, vamos fazer uma roupa parecida, era muito caro, os tecidos, aí até que arrumei uns patrocinadores na época, que foi me ajudando. E aos poucos, aí lançou o Pit Bicha, show do trabalhador na Praça dos Pioneiros. É a primeira vez que vai aparecer o Pit Bicha caracterizado. Olha só, hein? Eu não imaginava que ia ficar parecido. Isso há 26 anos atrás, né? Eu parei de fazer o Pit Bicha em 2003. Mas esse foi em 2000 para 2001, quando explodiu mesmo. Mas foi uma coisa muito... Eu não esperava aquilo lá. Para mim descer do carro, para subir no palco, ia ter um show do trabalhador com a banda local. O Pit Bicha... Eu precisei da ajuda de segurança e da Polícia Militar para me subir. Você já era uma estrela ali, né? Porque foi uma coisa que nem eu esperava. Aí quando aconteceu aquilo lá, saiu no jornal, Diário do Noroeste, aí quanto você cobra para ir lá na porta da minha loja? Quanto você cobra para ir no aniversário? Começou... E eu fui... Aos poucos tem que fazer mais figurino. E aí você foi, ao longo de praticamente 3 anos, com esse personagem no auge, realmente, porque a gente lembra que era direto, né? Você estava atuando como o Pit Bicha. E foi um tempo que marcou para você, né? Porque dali já veio também o Grupo É Nós, aquela coisa toda, né? Vocês lotavam teatros, eu me lembro, não só aqui em Paranavaí, mas também na região, em outros estados também. Porque no final de 2003, ali no 2003 por aí, eu comecei a trabalhar com o Amarildo, que até hoje está comigo até hoje. E aí ele fazia o Pit Bitoca. Depois que eu fui para outra rádio, ele fazia o Pit Bitoca. Daí, mas lá na outra rádio tem o Pit Bicha, na outra tem o Pit Bitoca.
nós começamos a trabalhar juntos. E recebi uma proposta para ir trabalhar daqui, fora, para Minas, né? Uhum. E aí foi surgindo outros personagens. E eu sempre admirei o trabalho do Zé Dentinho e Arcim, né? Certo. Eu ria muito com eles quando eles entravam no estádio, quando eles faziam aquelas coisas gigantes, né? E aí surgiu a ideia de, né, fazer um espetáculo juntos. Foi até o nome do espetáculo que mais atraiu gente e foi o espetáculo que surgiu o nome do grupo. Porque nós se encontrou na frente do Banco do Brasil, os 4. E aí, o que vocês estão fazendo? Então, de boa, nós estamos de férias. E vocês também estão de férias. Por que nós não montamos um espetáculo pra gente apresentar no teatro, então? Bora! Nós temos um número, então a gente marca uma reunião. Até nós costumávamos marcar a reunião direto naquele ponto do táxi que tinha ali, nós falávamos que era nosso escritório, para discutir o que nós ia fazer no espetáculo. Uhum. Fomos atrás de alguns patrocínios e aí fizemos um espetáculo junto. Aí quando nós estava... Mas como é que vai chamar esse espetáculo? Agora Zé Dentinho, Arcim, Márcio Cândido e Maria Travaim. Nós estamos de férias também. É Nós de Férias. É Nós de Férias. E foi o nome do espetáculo, é Nós de Férias. Uhum. E aí no teatro surgiu vários personagens, o Caipira, depois os nordestinos. E aí foi saindo um pouco do pitch, né? Depois de 2004 para frente, que a gente foi viajar para Minas Gerais. E o pitch foi parando. Aí parou na TV também. E foi surgindo outros personagens. Até eu começar a estudar mais comunicação e mudar um pouco o foco. As coisas mudaram muito rápido, né? Sim. Eu lembro quando nós estávamos na faculdade falando sobre marketing, propaganda, os 4P, não sei o quê, daqui a pouco eu já estava falando em mídia, e de repente foi um avalanche de coisas. E eu tive que ir me adaptando. Sim. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, tudo que... Desde o Orkut... tem que colocar foto da trupe no Orkut, porque tem que mostrar o trabalho. A comunidade... Vamos fazer. Tem que montar um site. Eu montava um site. Quando surgiu o Facebook, o que é isso aí? Não, você coloca foto. Vamos fazer. Então eu sempre fiz. Sempre estava antenado com as tecnologias, né? E até hoje, agora, estou estudando o que... IA. Inteligência artificial. Me adaptando com as mudanças. Sim, claro. Porque mudou muito, né? E me fala uma coisa, Márcio. Você tem vários personagens que você faz e faz muito bem. Personagens que já são criados, que você imita, tal, mas personagens que foram criados por você. Na sua opinião, qual é o personagem que você mais gosta, assim, que você fala, pô, isso aqui tem mais a ver comigo? Sem dúvida é o Zé Firmino. Uhum. Né? Porque assim, o que eu penso? Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo o meu nome, por exemplo. Todo mundo sabe que o Pit Bicho original é do Tom Cavalcante. Sim. Então, o Tom Cavalcante fazia uma série de personagens, como Chico Anísio, como as lendas do humor, né? Então, as pessoas associavam muito o Pit Bicho comigo, mas eu não era. O Pit Bicho é um personagem do Tom Cavalcante. É claro que eu fiz bem feito, e a região, Paranavaí, não só como toda a região, ficou mais conhecendo o Pit Bicho que eu fazia do que o Tom Cavalcante. Só que eu não era o Pit Bicho. E aí eu gostava de fazer muitas vozes. Fazia o Silvio Santos, outros personagens. Mas agora, o Zé Firmino era um caipira. E eu gosto muito, para mim era o principal, o que eu sempre gostei mais de fazer, porque é das minhas origens. Então tem muita coisa que eu conto no teatro, eu contava uns causos do Zé Firmino, que não era causa. Era coisa que aconteceu comigo lá quando eu era criança. Eu nasci no sítio e vivia até quase 10 anos de idade, numa casinha, sem energia elétrica. Uhum. A água era no sario, no poço. Certo. Era lamparina. Uhum. Então eu lembro de tudo. Então, até o rancho do Zé Firmino, que eu montei o rancho assim, que o meu amigo cedeu o espaço da Toca do Rato. Não, você pode, que era um projetinho para levar as crianças lá para conhecer a roça, como que era antigamente. Quando eu montei aquela rocinha, aquele rancho, eu lembrava certinho onde eu morava. Uma casinha pequena, amarela, com as portas vermelhas, galinha solta, bicho. Então os causos que eu contava muitas vezes do Zé Firmino, era coisa que acontece mesmo, que acontecia comigo. Tipo, vamos gravar agora aqui. Não tinha um roteiro. Uhum. Eu vou pegar a enxada agora ali, vou mexer na horta, senhor. Eu vou plantar, porque agora quem empreita corre, né, senhor? Então eu vou fazer uma hortinha aqui, daí não é que eu tava combinado aquilo, eu sei fazer a horta. Certo, então. Eu fazia, eu planto e cresce, eu colho.
Então o Zé Firmino tem muito a ver comigo porque é das minhas origens, da simplicidade mesmo. Que legal. Né? Não é uma imitação de alguém que já existe, né? Entendi. É um personagem meu e eu posso contar a história o tempo todo que é coisa autêntica. Né? Interessante você falar isso aí, porque na verdade até quando você comprou aquele sítio no sertão de Piritiba, você plantou 2 pés de guataíba, caju, manga e cajá, não é verdade? Foi. Peguei na enxada como pega um cativeiro, botei fogo para ver como é que tá. Tinha abacate, nipá, bananeira, macaxeira, como diz no Ceará. Né? Meu amigo Marcicani. Cara, mas assim, é legal a gente até descontrair, porque não tem como ficar na frente dessa pessoa aqui sem dar risada, né? Toda vez que a gente se encontra... Não, e nós é um caso à parte, né? Porque a gente vê momentos juntos na rádio com personagens, né? E a gente tá trabalhando às vezes no dia a dia tão intertido assim, encontra na rua, pronto, uma gritaria, né? E você é pra mim, um dos melhores comunicadores que tem na nossa cidade. Um cara sério, tá? De repente, um griteiro no meio da rua, quem vê você fala, mas que lindo é o Ricardo Menino. Eu nunca vi ele fazendo essa voz, mas isso acontece com nós, né? É verdade, é verdade. Porque eu tenho uma frase que eu falo, Ricardo, por onde eu vou, eu levo pra vida. A alegria contagia. Uhum. A alegria contagia. Então, quantas pessoas chegou em mim um dia e teve gente falar pra mim assim, você não fica triste, você não fica nervoso? Claro que eu fico. É isso que eu ia te perguntar, você sempre assim? Tem momentos de... Rapaz, é muito difícil, porque eu sou aquariano, não que eu acredito muito, mas o que fala do signo de aquário sou eu. Eu sou um cara quieto, na minha, um pouco tímido, mas um pouco frio às vezes, gosto de ficar sozinho, e eu sou implosivo. Quando eu não gosto que as pessoas vejam eu triste. Mas eu fico triste, eu fico nervoso. Então quando eu vou segurando. Quando chega aqui assim, então eu tenho que ficar sozinho, eu choro sozinho, eu tenho que desabafar, conversar com Deus. Porque no minha forma de pensar, as pessoas não têm nada a ver com meus problemas. Sim. Eu não quero que as pessoas me vejam nervoso, que as pessoas me vejam triste. Se eu tiver nervoso, pra que eu vou descontar em você um dia, que nem o personagem do Vogue, né, contando no teatro? Né? Como é que você... Bom dia, só sou pra você, né? Né? As pessoas não têm nada a ver com a minha vida braba. Então, eu não gosto que as pessoas me vejam triste ou nervoso. Só que quem me conhece, quem tá muito perto de mim, minha esposa, ou quem conhece, quando vê eu nervoso, já sabe. Mesmo porque não dá pra transparecer. Você disfarçar. Você é o símbolo da alegria, né? As pessoas quando te vê já quer brincar, já quer... E talvez você não esteja num momento bom naquele dia e você tem que passar por cima disso pra... Né? Eu sofri muito pós o período do Pit Bicha. Sofri muito por quê? Porque as pessoas viam eu como o Pit Bicha. E aí, vamos supor... Eu me transformava no Pit Bicha, que nem eu falei, que eu faço tudo, eu me empolgo, né? Quando eu coloco o traje, eu me transformo naquele personagem. Quando eu tirava a maquiagem de palhaço, por exemplo, eu era palhaço amendoim, parece amendoim. Mas quando eu colocava o figurino, eu era o personagem. Então, quando eu saía, que eu tirava, eu voltava a ser Márcio. Aí as pessoas, cara, mas você é muito sério, você é tímido. Não é que eu era tímido. Agora, o Pit Bicha, então era... um personagem homossexual, né? Assim, um personagem que era todo mistura de Elvis com, né? Exatamente. E cheio de malícia. Sidney Magal, aquela cheio coisa. de maquiagem. Então, e eu sou muito sarrista, as pessoas chegavam quando eu tava com o personagem, aí, cuecão, eu ia aí, interagia, abraçava, abraço por trás, beleza. Mas quando eu saí do personagem, eu era o Márcio. E as pessoas me encontravam na rua, no mercado, passavam a mão em mim. E aí, mano, passava na minha mão, e eu ficava totalmente constrangido, porque eu não tava com o personagem, pô. E teve vez de eu ficar nervoso. Aí os caras falaram assim, mas o cara tá chato. Mas eu tava numa fila do mercado. Aí, mano, pegando minhas partes, velho. Eu encontrava... Então eu sofri bastante com isso. Sim. Porque... Eu só confundi o personagem. Eu não era pessoa, o personagem. Né? E aí tem aquela frase que de vez em quando fala assim, o pessoal fala assim, todo palhaço é triste. Não, claro que não, isso é lenda. Claro que não. Porque quando o cara coloca o figurino, ele é o palhaço, ele não é uma pessoa. Sim. Ele não vai ser palhaço o tempo todo. O Charlie Chaplin era uma lenda, não falava nada. Mas quando ele sai do personagem, ele vai ser igual? Não. Ele vai ser aquele cara bagunçando? Que nem o Roberto Bulhones, que nem o Didi, os caras eram considerados chatos. Porque as pessoas confundem. Quantas pessoas aí, atores... bandidos nas novelas e na rua as pessoas queriam bater nele. Exatamente, é verdade. Né? As pessoas confundem. Então, acho que a parte mais difícil era essa. Quando eu saio
tem que estar alegre o tempo todo, contando piada o tempo todo. Aí, depois eu comecei a cantar. Aí eu fiz um roteiro, uma vez eu escrevi um roteiro para falar sobre isso. Que a pessoa parava eu na rua e queria que eu imitasse o Pit Bicha. Eu queria que eu contasse uma piada no meio da rua. Eu sou o Márcio. Para eu na rua, esse cara canta pra caramba. Então, canta aí pra ele ver. Aí os caras contam num bar. Teve um dia que eu queria só tomar uma cerveja. E um me chama numa mesa, outro chama numa outra. Eu fiquei uns 40 minutos indo de mesa em mesa, que um queria contar sua piada, o outro queria... E eu só queria sentar e tomar uma cerveja. Aí eu fiz um roteiro uma vez, então tá bom, né? Vai ser pela profissão, então. Aí eu encontro um pintor no meio da rua. Falei, rapaz, esse cara aqui pinta, hein, bicho? Já viu ele pintando? Ó, tem uma lata de tinta aqui, pinta isso aqui pra nós ver. Né? Então, ou um mecânico. Rapaz, já viu esse cara consertando o carro? Bicho manja, hein? Ô, tá com um problema aqui, saindo fumaça. Dá uma olhadinha aqui. Ô, arruma o carro aí pra gente ver. Pois é. Aí até eu ia contando de profissão, até chegar no final, que era 2 prêmios, que era... Eles eram ator pornográfico, né? Você já viu? Aí não, né? Vocês já viram eles atuando? Então atue pra nós ver. Né? Então, mas então, esse é o problema. A pessoa quer que a gente seja o personagem o tempo todo. Exatamente. E às vezes eu tô concentrado numa coisa de... Aí, mano, uau, levar um susto. Mas é normal. É normal. Agora me fala uma coisa, Márcio. Você tá tomando Monjaro ou não? Não. Porque eu tô magro? Não. Sou fitness? É uma pergunta. Não tô. E acho que não precisa, que eu só tenho barriga de cerveja, né? Viu? Me fala uma coisa, como é que você vê hoje o humor no Brasil, né? Você está aí já há mais de 20 anos, quase 30, dentro desse segmento, né? Atuando, acompanhando a evolução. Tem diferença hoje da forma de fazer humor hoje do que era há alguns anos atrás? Tem muita diferença no meu ponto de vista. Para começar, você tira pelos programas de TV. Que programa bacana que a gente tem na TV hoje, tirando a Praça é Nossa, que tem alguns personagens antigos ainda, né, que é o caso do deputado da Praça é Nossa, que é autêntico, o deputado, né? Mas qual outro personagem que tem na Praça? Se você assistir a Praça hoje, tem muito poucos personagens comediantes daquela época, do humor saudável, né? Então, no meu ponto de vista, hoje, cadê os programas de TV que nem tinha antigamente? Não tem mais. As lendas, não só no humor tá acabando as lendas, como também na música sertaneja, por exemplo. Então, ó, hoje tem muito comediante de stand-up. De stand-up tem um monte. Só que de stand-up é totalmente diferente. Fazer as pessoas rirem falando palavrão, contando coisas cabeludas, é muito diferente. Então, a comédia hoje, até de vez em quando as pessoas perguntam pra mim... Não existe uma atuação, né? Não, as pessoas perguntam pra mim, mas vocês parou com a comédia, vocês parou com o humor? Daí eu faço uma brincadeira e falo assim, eu fali como comediante, fali. Aí a pessoa fala, mas como você faliu? Eu falei, hoje a lei dos passos é diferente. Eu não posso fazer nenhuma piada com nada, tudo é bullying, tudo é preconceito, tudo é lacração, tudo... Não pode nada. Você não pode fazer piada de nada, que tudo é preconceito, tudo é bullying. Você que lembra da turma do É Nóis, e a gente tirava sarro do outro, ridicularizando um ou outro, para as pessoas rirem. Claro. Hoje, eu tinha o Buiú, que fez uma participação com a gente, nós ridicularizava entre nós para as pessoas irem. Mas hoje, se eu ridicularizar o meu amigo no palco, alguém lá de dentro de algum movimento falou, por que você chamou disso aí? Você não pode falar isso aí pra ele, não. Você imagina hoje alguém tirar um boné de um careca, assim, né? Rapaz, você tá doido. Isso é bullying. Além de ser bullying, você entende de lei, né? Bullying, como é que é? Danos morais. E briga, né? Briga. Briga. Eu lembro que o rapaz não assistiu o espetáculo uma vez. Foi pra assistir o espetáculo. O Alex, que você conheceu, que até hoje, né? Fala, vou contar a piada nesse programa. Ele ficava tirando o boné, né? Do rapaz, que não pode tirar. E aí um dia nós fomos assistir um espetáculo no Teatro Municipal. Aí o Nercinho, que já não vale nada, chegou pra ele e falou assim, hein, o Ricardo tá sentado atrás de você, 2 filhas ali. E do outro lado tá o Alex. Ele ficou no espetáculo inteiro assim, ó. Não assistiu o espetáculo. Com medo de alguém tirar o boné. Então o humor hoje tá complicado, viu? Mudou demais. Hoje aquele o TC, não pode rir, os stand-up, Renato Albani, uns aí que recebeu um monte de processo por fazer um monte
fazer humor negro, né? Né? E que programa de TV que a gente tem hoje para assistir? Se eu fizesse uma pergunta agora pro deputado, como é que está lá em Brasília? Como é que você está vendo hoje o país com essa situação do tarifaço do Trump? Como é que você... Não, você veja bem, Ricardo, que nessa questão aí eu tinha que dizer pra você que a gente tá no momento ímpar da questão do relacionamento com as pessoas no quesito que diz. O Trump, por exemplo, no mínimo, ele tinha que fazer com que as pessoas a questão Você não acha que eu tô certo, não tô? Verdade. Porque se a gente vê que não dá... No mínimo temos que ver a possibilidade da gente, não é verdade? E com relação à reforma tributária, deputado? A reforma tributária, eu já estou vendo, para que tenha uma reforma ampla de que venha 20% para minha conta, né? Para tua conta. Porque trabalho jurídico, certo. Eu faço palestras, né? Palestras, eu dou consultoria política. Certo. Falando sobre os macetes por exemplo, ano político. Já estamos procurando, cara, já estamos procurando. Pra quê? Pra eu auxiliar no agariamento de verba para as campanhas. As campanhas precisam do fundo partidário. Mas você tem coragem de fazer isso? Eu não só tenho coragem, como eu devo fazer. Faz parte da minha profissão. E agora, em relação a... Eu tenho um projeto interessante. Esse vale a pena você... Vamos lá. Eu tenho um projeto aí, porque a gente está com um problema de criança e pessoas na rua. Certo. Esse problema vai acabar. Por quê? Eu vou tirar da rua, vou colocar na calçada. Na rua é perigoso demais, né? É uma figura. O deputado é um personagem realmente que faz sucesso por onde... Saulo Laranjeira, eu tive o privilégio de conhecer ele, que nós estávamos juntos lá, e foi bem interessante que nós batemos um papo no camarim depois, que ele ficou impressionado da época que ele veio aqui. Eu não esperava, aqui numa cidade interior do Paraná, encontrar uns tanto comediante com talento. Vocês vão lá no espetáculo? Vamos. Vocês vão ser convidados no meu camarim? Vamos. Aí nós fomos no camarim e batemos um papo. Que o Saulo Laranjeira, ele tem... O deputado é um dos personagens. Ele tem personagens hilários, né? Aquele cara. Ele tem vários personagens e tem... Ele comanda um programa lá em Minas há muito tempo. Ele tem uma carreta, que ele visita cidades, cultura. Então, ele é um artista completo, aquele cara, né? E aí teve uma situação até inusitada, interessante, que eu contei pra ele que isso aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro, que o meu parceiro lá, nós estávamos conversando, fizemos amizade com os hippies. Nós fizemos amizade com os hippies, e aí na época tinha o brucutu, né? Os caras tudo cheios, faziam aqueles negócios assim, né? Aí a gente chegava, os palhaços, e aí, palhaço? Chegou os palhaços aí, Paraná! E aí nós começamos a conversar com os hippies. Falou, e aquela vez era a época do Hotmail, né? Hotmail. Anota meu Hotmail aí, doido, pra nós trocar ideia. Ele falou, aí, até hoje eu lembro, brucutubichogrilo@hotmail.com. Era o e-mail do maluco. Meu Deus. Eu entro no assunto, eu vou saindo de um assunto pra chegar no assunto do Saulo Laranjeira, né? Certo. Aí teve um dia, no sábado, era um monte de hippie, assim, né? E chegamos um dia no sábado, só tinha o brucutu. Os outros tinham sumido tudo, né? Aí eu cheguei, os palhaços! Ele falou, brucutu, cadê o resto da galera? Ele falou, não, o resto da galera subiu, mano. Subiu. E eu só tô fazendo um trampo pra subir também. Eu vou subir. Hoje eu tenho que subir. Subir aonde? Aí eu peguei e falei, vocês vão subir a serra? Ele falou, não, mano. Subir pro mundo paralelo, doido. Subir pro mundo paralelo. Os outros amigos dele estavam tudo doido já. Nossa. Aí eu contei essa história pro Saulo Laranjeira. Ele pediu permissão pra mim se ele podia usar no bordão, pra ele usar no personagem dele do hippie. Ah, sim. Aí eu falei, cara, você acha que você permite eu te imitar, falar que eu sou seu filho? Tá autorizado. Aí na época a gente fala que perde a oportunidade, né? Ele chamou o irmão dele, que era produtor dele, e falou, separa o material, dê pro meu irmão, que ele que é meu produtor. Vocês são muito criativos. Nada impede de eu produzir um show de vocês de comédia lá em Minas. Monta um portfólio, passa pro meu irmão. Aí na época nós pegamos contato do irmão dele, que era produtor e tal, e passou o tempo, não juntou nada, e não mandamos nada, e Perdeu a oportunidade. O cavalo passou arriado e vocês não montaram, né? Porque ele gostou muito. O Saulo Laranjeira é um dos sobreviventes do humor saudável ainda, e de um assunto tão atual, né?
Que é a política, escândalo atrás de escândalo. E o Silvio Santos? Muita gente imita, né? O saudoso Silvio Santos, né? E você fazia muito ele também, né? Oi, mas olha só, francamente, mas olha, é possível, Ricardo, nós vamos fazer o sorteio depois. Vamos fazer, e eu gostei. Nós vamos fazer, ó, tá tudo marcado aqui para o sorteio, ó, vai concorrer. Olha. Aqui está. Vai. Bem bolado, Ricardo. Boa. Vai concorrer, vai. Eu falo assim, eu nunca fui um bom imitador. É que o imitador, assim, de voz, é os trejeitos e é o personagem. Eu sempre fui fã do comediante que faz figurinos, que faz voz com personagem. Sim. Imitar, assim, é de um jeito. Agora você coloca uma peruca, aí você coloca uma dentadura, coloca um microfone. É que nem o Pit Bicho. Uhum. Você vai fazer o tiririca, você vai abestado. É uma coisa, você colocar o figurino. Então tem um personagem que eu gosto muito, que ele faz vários. Eu gosto daquele tipo de humor, que é o do Marco Luque, por exemplo. Sim. Marco Luque, ele faz o personagem caracterizado, ele é totalmente... É aquele que eu falo. Ele faz o motoboy lá, você fica imaginando a situação do dia a dia, ele é um motoboy. Hoje eu sirvo simplesmente, né? Então, muda completamente. Então, o figurino, pra mim, eu nunca fui especialista na voz. Hoje tem imitadores aí diferentes dos humoristas desse. Nós temos o Gui Santana, o cara faz qualquer voz, o Gui Santana, o cara é um fera. Então, eu nunca fui um bom imitador. Mas quando você coloca o figurino, muda completamente. Exatamente. Me fala uma coisa agora, Márcio. Você... Depois de algum tempo, você virou um pouco a chave, saindo um pouco do caminho, do segmento da comédia, do humor, para a parte musical. Você saiu de Márcio Cândido para a dupla Rui Matos e Matheus. Né? Você sempre gostou de cantar. Como é que você vê essa transformação que está dentro do cenário artístico, mas que vai conversar e vai interagir com públicos diferentes? Então, cantar começou... Eu sempre gostei de cantar e, assim, eu tive interesse por cantar porque eu gostava de fazer vozes, imitar, e eu comecei a estudar fono. Comecei a fazer fono para me educar minha voz. Na época do Pit Bicha, que eu usava muito o Pit Bicha na rua, forçava demais a voz, eu comecei a ter problema na voz. E aí eu procurei um especialista. E aí nessa fono, comecei aqui, depois fui para uma fono em Maringá, que eu ganhei um tratamento dela, até gratidão eterna, pela doutora Marta. E aí ela fez um acompanhamento vocal comigo, para aprender a respirar, usar diafragma, técnicas que eu não sabia. E ela falou, qual a sua finalidade na voz? Eu falei, não, eu quero manter a voz e aperfeiçoar. Aí eu fiz uma época, um bom tempo assim, fazendo exercício de dicção, respiração e aprendendo a usar a voz. Aí ela falou assim pra mim assim, você tem muita facilidade de mudar de grave para agudo, realmente você tem talento. Tem mais alguma coisa que você queira trabalhar na sua voz? Eu falei, eu gostaria de fazer minha voz cantada. Porque eu gosto de cantar, de repente fazer uma paródia, não pensando em cantar profissionalmente. Aí lá em Maringá tinha uma clínica integrada de fono. Ela falou, vou passar você para outra doutora que trabalha com cantores, que trabalha a voz cantada. E aí ela explicou meu caso, sabia, e eu fiz um acompanhamento da voz cantada. Só que aí a primeira vez que eu fui fazer uma consulta com essa outra doutora que trabalhava com cantores, ela falou assim, para mim trabalhar sua voz cantada, eu preciso ouvir você cantar. Certo. Canta uma música aí. Aí eu cantei um pedaço de uma música. O que você cantou pra ela? Eu acho que foi Alexandre Pires na época. Eu tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. Aí quando eu cantei pra ela, ela falou assim, você não é cantor? Eu falei, não. Falei, graças a Deus. Você não vive da música? Não, na época eu até fiquei meio sem graça. Só eu e a doutora, você tem que cantar pra mim, né? Pois é, mas ela tinha que saber o timbre. Aí ela falou assim, mas você não é cantor? Eu falei, não. Você não vive da música? Eu falei, não, sou comediante e tal. Ela falou, você é cantor, sim. Olha aí. Ela falou assim, você tem voz afinada, você sabe respirar, canta na altura, canta outra música aí de outra. Aí cantei um pedacinho, você é cantor. O que eu vou trabalhar em você? Vou trabalhar a sua respiração e o seu ouvido. Porque você canta. E aí eu comecei a fazer, com a Zaira me dava os tons no teclado, e eu comecei tudo aquela... Você fazia por diapasão?
Fazia nem seu nome, né? Sei que eu estudei um tempão, os timbres no ouvido. E aí, no teatro, a gente cantava imitando o Zé Rico e o Christian Ralph de brincadeira. Aí, para as pessoas rirem. Quem encontrava com o Zé Dentinho Nersim, e o Zé Rico, é ele! Aí nós colocava uma música, um VS, um playback, né? Mas cantava. Um dia acabou um show, e aí chegou um produtor musical, um cara que trabalhava com música, e falou, aquela música que vocês cantaram do Zé Rico lá, vocês só dublaram ou era vocês cantando? Olha aí. Aí eu falei, não, nós cantamos mesmo. Vocês estão de brincadeira? Eu falei, nós cantamos. Por que vocês não montam uma dupla e levam a sério isso? Eu falei, não. Aí ele falou tudo que nós fez na música. O Zé Rico é uma voz alta, tem hora que é agudo e é alto, tem falsete. Vocês fizeram tudo nos tom original do Zé Rico. A segunda voz... Era a pessoa que vocês estavam dublando. Falou, Christian Ralph era vocês também? Era. Christian Ralph é totalmente diferente. A voz aguda, dá uma terça na hora do refrão. E vocês, uma quarta na hora. E vocês fizeram tudo isso aí perfeitamente. Falei, vocês... e com muita facilidade. Vocês não pensam em cantar? Falei, não. Falei, então pensa. Aí nós deu risada, né? Você pode fazer um do Zé Rico aí? No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida! Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Boa! Christian Ralph. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra no seu banho, diz que já vem se deitar. Então, na hora de você cantar, você imposta no microfone e muda. Claro. Porque daí na hora tem a segunda voz. Sim. Que dá o dueto, né? Com certeza. Mas nós não pensávamos em levar a sério. Até chegar um cara e falou assim, olha, por que vocês estão cantando mesmo? Eu tava. Se eu filmar vocês cantando, eu vou pra São Paulo daqui um dia, se eu levar isso aí pras TV, alguém vai chamar vocês. Porque foi 2015, né? Com o ano que o Zé Rico morreu. Falou, aí vai ensaiar tal dia. Vai com a caixinha, só fomos ensaiar, o cara foi lá. E filmou nós ensaiando, porque nós brincando aqui, nós tudo sujo, uma caixinha de som ensaiando. Aí ele foi pra São Paulo. Falou, rapaz, vocês estão cantando o Zé Rico perfeito, do tom original. Não, eu falei, não, eu nem imaginava. Aí onde nós estávamos no posto de gasolina, 011 ligando. Falei, ó, Itaú de novo. Falei, mas vou atender. Era da produção do Ratinho. Olha aí. Recebemos um vídeo de vocês aqui. Queremos convidar vocês a participar do programa do Ratinho. O quadro chama Parece, mas não é. Vocês vão ter que cantar parecido com o Zé Rico, concorrer com outro que canta parecido com o outro. Mas a Lucimara Paris vai entrar em contato com vocês porque era diretora do quadro. E vai explicar. Aí desligou e eu chamei meu parceiro. E o cara que filmou falou, me ligaram que é verdade isso aqui. O cara, eu falei pra você, eu entreguei a filmagem lá no SBT. E eu fiquei esperando que eles iam te ligar. Aí depois ligou a Lucimara mesmo, combinou. E nós fomos 2 vezes no programa do Ratinho. Aí tivemos que criar o nome, não tinha nome. E foi quando surgiu a dupla. Rui Matos e Matheus. Porque nós não queríamos colocar um nome que não tinha. Aí nós fomos pesquisar, o Zé Rico chama José, não sei o que, de Santos, mas ganhou o apelido de Zé Rico no Terra Rica, né? Sim. E parece que o milionário, o sobrenome dele é Matos. Aí que teve na conversa, que nome nós coloca? Aí que eu tenho uma filha que chama Bruna e tem um moleque meu que chama Matheus. Eu tinha falado, que nós colocar Bruno e Matheus? Aí foi olhar, já tinha. Aí o sobrenome do milionário. Matos e Matheus. Não tinha. Mas daí o cara que era produtor nosso na época achou um Rui ainda pra colocar e ficou legal. Daí, Rui Matos e Matheus, casou bem, né? Aí casou. E nós não tinha repertório pra cantar, nós não tinha. Mas começou os convites depois do Ratinho. Sim. E nós não pensávamos em... E aí foi onde eu te falei que eu estudo. Eu comecei a escutar, comecei a aperfeiçoar, comecei a fazer mais aula pra ver se eu tava cantando no timbre mesmo, se tá... Mas pra mim... Aí quando eu participei do Ratinho, quando eu vi depois, eu tava muito nervoso, mandei N de materiais pras TV com humor. Festival de Piada do Tom Cavalcante. Mandei um monte de material. E ser chamado pra cantar num programa de TV aberta, cantando uma lenda da música sertaneja? Pois é. Como é que eu esperava um negócio desse? Então, foi uma experiência ímpar, né? E oportunidade. E aí nós fomos aperfeiçoando aos poucos e começaram a chamar e tal. E hoje vocês continuam trabalhando como Rui Matos e Matheus, cantando?
Nós cantamos em barzinho, nós cantamos em aniversários, na região. Tem uma galera que gosta que até hoje o sistema que a gente faz é como a gente começou. Com humor no meio, porque não tem jeito, né? É espontâneo, que nem a gente quando começa a brincar. O Rui Matos e Matheus, que era o palhaço Paçoquinha e Amendoim, que era o Pitibi o Pitibi Toca, e o Rui Matos e Matheus, o humor tá na veia. Então, vira e mexe, tem as pessoas que seguem nós aí, que se nós não fizermos as palhaçadas, eles não... Então nós cantamos Christian Ralph, daí exagera um pouco, canta o Zé Rico. E outras oportunidades apareceram, mas a gente não vai largar aqui para ir para São Paulo. Chegou aí uma vez, nós chegamos a ficar 6 meses em São Paulo. Sim. Mas é muito difícil, daí família aqui. Então a gente continua fazendo. Agora, dia de amanhã, a gente não sabe, né? Não sabe. Não sabe. Agora me fala uma coisa, o que é mais custoso? Não vou falar difícil, porque não é difícil, mas o que demanda mais ensaio, o que demanda mais doação, na sua opinião? A questão do humor ou a questão da cantoria, do cantor? O do cantor é mais difícil por quê? Porque assim, eu vou citar um exemplo. Os shows famosos, os artistas grandes, o show é 1h30, 1h40. Um show de 2 horas é considerado um show grande. Claro. Com toda aquela estrutura. Então o cara tem Agora, cantar em barzinho, aniversário que a gente canta, são 3 horas sem parar. Então, e aí quando você para, eu sempre brinco que não, faz saideira, faz mais uma. Então se pede para continuar, é porque tá agradando, né? Mas você cantar, quando a gente canta sexta, sábado e domingo, mais as palhinhas, mais a saideira, dá 10 horas cantando. 10 horas. E para manter a voz, e para manter a primeira, eu faço a primeira, por exemplo, para manter no tom original, o repertório, a maioria dos repertórios nossos é no tom original. Como que mantém a voz? Quer dizer que você canta imitando, né? Não é imitando, é que eu uso o meu timbre. Você usa o timbre da pessoa que você vai interpretar, é isso? Porque no microfone, as técnicas vocais que eu aprendi me ajudou muito na hora de respirar. Usar o microfone. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com o microfone com volume um pouco mais alto do que o normal. Certo. Porque eu trabalho ele aqui, ó, né? Se é uma música grave, a minha voz já é um pouco grave, não é difícil de eu fazer. Agora, se é uma mais aguda, então eu tenho que manter aqui, regular na mesa. Mais ou menos assim? Você pra mim foi o sonho de uma noite sem fim. Então, mas é difícil manter a voz. Né? Então, cantar exige mais dedicação. Sim. E aí você tem que tomar o quê? Água, uma maçã, o sono principalmente, né? Dormir bem. Dormir bem. Porque se você canta numa sexta, no sábado, quando chega no domingo, e no domingo geralmente é na hora do almoço, quase não dá tempo de você recuperar a voz. Tem domingo que eu acordo e falo, nossa, minha voz hoje, será que eu dou conta? Mas na hora sai, você faz um aquecimento e na hora sai. Mas é difícil manter a voz. Porque no humor parcelão que nós sempre fizemos, você conhece, tem muito improviso, né? Tem bastante. Nós não usa roteiro. Se roteirizar na hora, nós vai fugir tudo. Não sai, nós foge tudo do roteiro. Mas a música não. É 3 horas cantando mesmo. Não tem como fingir, né? Verdade. Né? É difícil. E hoje também, além de tudo isso, você também faz comentários, né? Numa emissora de rádio, comentário jornalístico, né? Eu falo que eu estou como locutor. Apareceu uma oportunidade, a pergunta é a seguinte, como é que é o cara lá do humor, que sempre trabalhou no rádio fazendo humor, fazendo imitações, né? Agora cantando, comentar notícias do dia a dia num tom mais sério. Como é que foi essa virada de chave? Então, no começo foi um pouco difícil para mim adaptar, porque eu trabalhei a vida inteira no rádio como humorista. Apesar que eu entrei lá nesse programa jornalístico só para ser o mesário, só para ser o âncora ali mesmo, para soltar o comercial, não é? Soltar o botão. Soltar o botão. Ali tem a jornalista e tem o comentarista. Só que aos poucos eu fui entrando com a minha forma de fazer, colocando um pouco de humor no meio, porque já está na minha veia, e porque eu gosto de política, e porque hoje
tá lotado de canais de notícia pelas redes sociais. Sim. Então você tem informação o tempo todo, assim, praticamente ao vivo, né? É instantâneo. Instantâneo. Né? Instantâneo. Então, como eu gosto, ficou fácil você pesquisar alguma coisa, ainda mais depois da inteligência artificial também. Então, conteúdo você tem para você comentar. Como eu gosto, e eu sempre cito como exemplo um programa nacional que é sucesso, que tem um âncora, que ele tem a veia cômica muito grande, né? Que é o Emílio Zurita, né? Sim, claro. O Emílio, ele é um fera, né? Uhum. Ele sabe jogar pra plateia, pros comediantes ali, sabe fazer a parte séria e sabe fazer a comédia, né? Sim. Então, como o Emílio ele pode fazer isso e tá num horário que é campeão de audiência, por que o Márcio Canto também não podia dar uma... E aí começou os comentários na rua, né? Oh, gostei ali, você falou uma tal coisa do dia ali, você deu uma notícia ali que você fez um comentário que eu dei risada. Seria trágico se não fosse cômico, como a gente você falou. Então começaram a gostar na rua. Sim. Do jeito de tanta notícia ruim, de vez em quando ter uma brincadeira no meio. Então eu acho que acrescentou um pouco, né? Tem a jornalista, tem o cara sério e tem o âncora que tá lá para soltar as vinhetas, mas também comenta com um tom de humor, né? Então, claro. Essa foi a adaptação, né? E aí se torna espontâneo, né? Pois é, mas é que você falou lá no começo que você é um camaleão, né? Você se adequa de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, de acordo com o momento, né? E isso não é qualquer um que faz, né? Então, as pessoas precisam valorizar isso aí, porque, na verdade, assim, se você está atuando num segmento e já passar para o outro de imediato, assim... Tem que estudar, né? Como eu falei, eu acho que eu nasci com um dom, mas todo dom você aperfeiçoa, né? Então, não é só o dom. Eu falo isso, por exemplo, na música. Se eu olhar o jeito que eu cantava e hoje mudou muito, porque é a prática que leva à perfeição. Para você chegar à excelência em tudo que você faz, demora muito, mas você tem que dedicar todo dia. Um exemplo, que eu falo bem claro disso, as pessoas querem aprender um segundo idioma, que já não é mais um luxo, é a necessidade de se aprender um segundo idioma. Mas daí você tem que usar uma técnica, você tem que ouvir todo dia, você tem que praticar a fala, você tem que... E aí você não aprende por quê? A pessoa quer estudar inglês e só pega no livro no dia da aula. Verdade. Por que a pessoa vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos às vezes e fala? Porque lá ele tem que escutar música, tem que se virar, né? Então aprende na marra porque tem. Agora, se praticar todo dia, você aprende e consegue chegar à excelência no que você faz. Você está estudando IA? Mas eu acho que a IA é difícil de você chegar a esse... O que você está estudando IA? Não, por enquanto eu falo que estou engatinhando no IA, porque Chat GPT, Gemini, essas coisas aí já tá, Grok, esses aí já tá tudo passado. Já, né? Passado não, né? Eles atualizam todo dia, né? Sim. Mas todo dia sai uma IA que faz uma coisa diferente. Que tá mais popular, né? Aí, né? Hoje tem influenciadores ganhando um monte com os perfis viralizados que eles não existem, né? Criado por um IA. Tem um jornalista, tem um comediante, tem um cantor, tudo. Você acha que o humor e a música vão ser, no futuro, objetos também do IA? Mas com certeza, já tá, né? Já tem personagens... E você quer ver personagens infantis, né? Tem sites infantis aí com personagens aí que tem milhões de seguidores e crianças que assistem todo dia, são tudo criados por inteligência artificial. E a música? A música já tá... Só que eu acho que a música não tem a mesma emoção do cantado mesmo. Essa tal da Ofélia aí é uma inteligência artificial, é isso? Mas eu não acho graça, porque eu acho que falta emoção, que falta... Que nem você falou agora há pouco, né? Do contato com o público, da reação das pessoas. Pode ser que substitua, a gente não sabe o que vai ser lá na frente com essa mudança. Uhum. Eu sou um tiozinho que foi crescendo acompanhando a evolução. Que tinha um tijolinho, hoje tem um touchscreen que conversa com você, e eu fui acompanhando isso. Agora, o que vai ser daqui 5 anos? Tá muito rápido, mas eu acho que o cantor, o comediante, que cria, que tá com o público ali na frente, eu acho que não tem a mesma emoção. Só que, será que daqui 5 anos esses públicos vão estar nos teatros, vão estar nos ambientes? Será que essa nova geração não vai estar só no computador, né? Pois é, sei, né? É verdade. A mudança está muito rápida. Márcio, o Rogério está sinalizando ali já que o nosso tempo está se esvairindo.
Falou de vida, hein, menino? Não, eu falo demais, hein? Mas é legal a gente... Esse aí é o episódio do Fixcast com o Márcio Cândido, parte 1. Vai ter outro. E depois nós vamos falar só de música, vamos falar de shows, vamos falar de acontecimentos, de coisas marcantes na carreira que vale a pena a gente destacar também, porque você tem muita história, né, cara? Você passou aí já pela cultura, pelo humor, pelas rádios, né? Tive o prazer de trabalhar com você, né? Já, a política, cara, então... uma coisa que eu falei que eu estou estudando também, mercado financeiro. Comecei. Começou? Estudar o mercado financeiro. Parabéns. Parabéns. Isso é ótimo. Porque pode ser um assunto para outra coisa, mas para outra oportunidade, mas eu tô com 53 anos praticamente, né? Que daqui 2 semanas eu faço 53 anos. Eu não sei se eu vou conseguir me aposentar por tempo de serviço, porque cada vez muda a lei. Certo. Então, como eu já não sou leigo mais no assunto, eu quero, quando eu chegar aos 60, se Deus permitir eu viver até lá, eu tenho uma renda passiva que dê para mim aproveitar um pouquinho do resto da vida. Sim, vai ter. Então, e aí eu comecei já a estudar, investir aqui, um pouquinho ali, e já estou vendo o resultado aparecendo. Que bom. Quero estudar cada vez mais isso. Que bom, parabéns. E investimentos. Isso é ótimo. Márcio, a gente agradece, cara, a sua participação aqui, porque você é um cara multifunção, é um camaleão, né? Como você já se auto-intitulou no início, né? Mas é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um coração maravilhoso, que é amigo de todo mundo, né, que se dá bem com todo mundo. A gente conhece aí a tua história e agradece você ter participado com a gente nesse episódio para contar um pouco da tua história, contar um pouco dos segmentos que você passou, né, as dificuldades, o sucesso, né, as coisas marcantes. Então, parabéns pela tua carreira aí, né, de sucesso. E a gente deseja cada vez mais sucesso para você também. Obrigado, Ricardo. Só tenho que agradecer você. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Né? Você já falou, nós temos história para contar. Né? Seus parceiros que estão aí também nos bastidores aí, ó. Galera que eu também já conheço. Né? Eu agradeço de coração. E tamo junto. Falamos com o Márcio Cândido, ele que é humorista, comediante, cantor, compositor, assessor parlamentar, locutor de rodeio e tudo mais. Segura, Ricardo Menino. Abraço, irmão. Não dá ideia. Obrigado por você nos acompanhar em mais esse episódio e com certeza nos encontramos no próximo com mais uma mente brilhante aqui no Fixcast.